Então, o que você acha da ideia de aposentadoria? É importante pensar sobre o assunto e, mais do que pensar sobre o assunto, é importante você fazer algo sobre esse assunto. Fique comigo, eu volto já. Bom, falar sobre aposentadoria é algo que a gente tem se preocupado porque parte do nosso trabalho é ajudar as pessoas a planejarem financeiramente durante todo o tempo das suas vidas. Mas geralmente a gente gosta, né, de falar sobre esse assunto porque é de uma certa forma o tempo da vida em que as pessoas estarão colhendo, né, muito daquilo que elas plantaram. E será um tempo também que elas vão poder usufruir, né, de algo que elas sonharam e agora elas podem de fato, porque o tempo e os recursos estarão disponíveis para elas. Isso se você de fato, de verdade, pensou sobre esse tempo da sua vida lá no início da sua carreira. E se você está aí agora nos assistindo e já está aí nos seus 40, 45 anos e ainda não pensou sobre esse período de tempo da sua vida, eu quero te dizer que ele pode ser tão extenso quanto os anos que você gastou trabalhando. Sim. Por quê? Porque nós temos visto, né, por estatísticas, que a longevidade humana está se estendendo, principalmente em países considerados países de primeiro mundo. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na região Nordeste, onde eu vivo, a pessoa geralmente ela coloca como alvo a sua aposentadoria na metade dos seus anos 60, 65, 66 e no máximo 70 anos. E essas pessoas estão vivendo muito, elas estão com a expectativa de vida de chegarem até os 90. Uma mulher, a média, né, de vida de uma mulher nos Estados Unidos, no Nordeste dos Estados Unidos, é de 90 anos, 89 anos, de um homem 87 anos. Então, se nós considerarmos que a pessoa vai aposentar ali aos 65, nós estamos falando aí de pelo menos mais 25 anos que essa pessoa vai usufruir, não é, desse período chamado período de aposentadoria. E uma das preocupações que as pessoas que estão prestes a chegar nessa idade é se elas de fato e de verdade fizeram, não é, com que as suas finanças tivessem sido investidas para que elas tenham, não é, uma cesta de ovos que estará ali disponível durante esses próximos 20, 25 anos que elas ainda estarão vivas e certamente precisarão das suas finanças estarem dentro de um planejamento que vai fazer com que elas tenham condições de usufruir dessas economias. Então é importante você pensar, né, sobre esta etapa importante da vida e definir na sua mente e colocar isso dentro de um planejamento financeiro, eu quero crer agora escrito, estrategicamente trabalhado, para que você venha viver, né, e o seu dinheiro, ou suas economias, os seus recursos estejam lá durante todos esses anos da sua existência. E de preferência que você viva de uma forma que venha trazer a realização dos seus sonhos com dignidade e ainda você tem a capacidade de deixar ainda um legado, né, para a próxima geração. Então eu quero, nesse vídeo, simplesmente fazer um resumo sobre 3 preciosas etapas da vida do aposentado, porque o aposentado, ao se aposentar, ele está cheio de vigor, está cheio de vida na maioria dos casos, e ele quer usufruir, né? Então essa primeira etapa da aposentadoria, que nós chamamos dos anos de atividade, dos anos ativos da aposentadoria, que pode durar em torno de 10 anos, a primeira década dessa aposentadoria, vamos dizer que ele vai estar ali, né, dos seus 60 ou 70 anos, ele tem então essa janela dentro da sua vida de aposentado, onde ele vai gozar de tempo e ali está, né, a maior parte dos seus recursos economizados. E é muito importante nessa etapa da vida de aposentado você permanecer com seus olhos atentos, né, na sua estratégia financeira, para que ao distribuir durante esses anos
as suas economias, você não venha consumi-la de tal forma que os primeiros 10 anos da fase de atividade consuma todas as suas economias. O principal alvo dessas pessoas é de fato e de verdade gozar um pouco, né, do tempo que agora elas têm com a família, em viagens ou fazendo algum tipo de hobby que ela desenvolveu ao longo da vida e não tinha tanto tempo para exercê-lo. Mas é muito importante, ao planejar a sua aposentadoria, você levar em consideração essa primeira fase, porque você, apesar de já não ter mais muitos dos custos que você tinha enquanto estava criando a sua família ou investindo no seu business, no seu negócio, você agora tem algumas atividades como alvo que vai ser dispendiosa ou vai te custar, não é? Alguns porcentos, alguma porcentagem das suas economias. A segunda fase seria então a fase que a pessoa já começa a reduzir, a desacelerar, e ela já está agora dentro de um período da vida em que ela se torna mais reclusa, e ela quer estar mais perto da família, ela já está pensando agora nas estratégias de estar transferindo, né, o seu legado e também transferindo os seus patrimônios. Isso se dá ali, né, na fase dos 70 aos 80, essa às vezes, e na maioria das vezes, é a preocupação maior dessa pessoa que está dentro da aposentadoria. E por fim nós temos a fase já adiantada da aposentadoria, dos 80 aos 90, em que verdadeiramente a preocupação dessa pessoa aposentada é saber se o que ela economizou ainda é o suficiente para que ela viva os demais anos que estão diante dela e, se possível, ainda ela possa preservar, né, o seu legado e até deixar algo para a geração posterior. Então, ao planejar a sua aposentadoria, faz-se necessário você sentar com um planejador financeiro e vocês discutirem qual é a sua visão sobre a aposentadoria, quais são os objetivos que você gostaria de vê-los alcançados e qual tem sido a estratégia agora, no período da acumulação, no período em que você ainda está fazendo, às vezes, essa economia para usufruir no futuro de uma aposentadoria, onde as suas economias não vão acabar primeiro do que a vida que está em ti. Então, eu quero encorajar a você a pensar sobre esse assunto, a planejar esse tempo da sua vida e que você possa usufruir dele com toda a dignidade que você tanto merece. Forte abraço, meu nome é Vitor Ornelas, sou consultor financeiro.